Está começando o Clube Empreenda, um programa dedicado às novas ideias, novos conceitos e autonomia para criar valor, assumindo riscos e aceitando desafios. Empreender é a melhor forma de ter seu esforço reconhecido. Clube Empreenda, sempre com excelentes dicas e informações para o empreendedor. Olá, bom dia, queridos ouvintes, para você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está nos levando de carona em seu automóvel. Que honra a nossa ter você em nossa companhia. E eu quero que vocês sejam muito bem-vindos, porque a gente está dando início em mais um programa aqui na Rádio Clube FM, o Clube Empreenda, o espaço onde as ideias brilham e as histórias de sucesso inspiram. E para dividir a bancada comigo está ela, Silvana Canal, que vai apresentar junto comigo o Clube Empreenda. Bom dia, querida. Tudo bem? Como é que foi de final de semana? Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Foi ótimo junto com a minha família, comemorando mais um Dia das Mães. Muito feliz. Foi ótimo, Cláudia. Excelente. E você que está em nossa companhia, então fique conosco, porque é com grande prazer que hoje vamos conversar com o senhor Danilo Vendrúsculo, ele que é formado em Ciências Econômicas e pós-graduado em Marketing e Propaganda, além de administrar a empresa também, formado em Marketing e Propaganda, além de Administração e Estratégia Empresarial pela FAI no Paraná. E é empresário do setor de distribuição de transportes em Foz do Iguaçu, a Idisa, concessionária autorizada Mercedes-Benz, e reeleito também presidente da ACIF até 2026. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, senhor Danilo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Silvana, bom dia, Moacir. É um prazer enorme estar na 100.9, que é a rádio que eu ouço. Que alegria nossa, né, Silvana? Nossa, muito bom saber disso, né? A rádio muito boa, com muitas músicas e informação, né? Tem um bom gosto né? A seleção musical atende muito o meu né? Apesar de eu ser bastante eclético, mas a seleção das músicas, todas elas, é muito, muito boa. Obrigada, senhor Danilo. E o senhor hoje está aqui conosco como nosso convidado do Clube Empreenda para contar um pouco da sua trajetória, contar como que o senhor chegou até aqui. O senhor contava para a gente em off, né, Silvana, que em 2025 vai ter um jubileu de ouro, 50 anos de Idisa em Foz do Iguaçu, e o senhor está lá há 38 anos, desses 50 a 38 anos, fazendo história em Foz do Iguaçu com a Idisa. Para começar o nosso programa, né, Silvana, eu acho que não tem forma melhor começar como é que foi lá no início, lá nos anos outroras, recém-formado. Quem é Danilo Vendrúsculo, para nossa audiência conhecer um pouco mais sobre o senhor? Bom, Cláudio, eu sou terceiro da família e fui o primeiro a sair de casa para estudar. Nasci, cresci na roça. Na minha época, fiz o técnico em contabilidade, porque a minha mãe falava que eu tinha que ser um guarda-livro, e eu entendia quando criança que guardar livro era colocar livro nas prateleiras, não sabia que guarda-livro era ser um contador, né? E terminei o técnico em contabilidade, e meu pai comprou umas terras no Paraguai, virei um brasiguaio, né? Completei 18 anos em fevereiro, e em março mudei para o Paraguai, derrubar mato, morei 5 anos, fui um dos fundadores da cooperativa do Paraguai, que é a segunda maior cooperativa, a Pindó, e de lá eu vim para Medianeira, na Cotrefal, à época se chamava Cotrefal, hoje Lar, para poder aprender um pouco e voltar e conduzir a cooperativa no Paraguai. Acabei casando, minha esposa não quis voltar para o Paraguai, lá no meio do mato, porque na época era muito mato. Era muito mato, né? Na época, em 77, quando mudei para lá. E eu entendi que eu tinha que buscar algum negócio próprio. Foi onde eu
saí da cooperativa na época, e foi justamente no período de transição os portugueses que haviam fundado a IDISA em função da construção de Itaipu, do Paraguai, em 1975, e aí eu entrei como gerente de filial em Medianeira, com 5% da empresa, comprei apenas 5%, e em 5 anos me tornei diretor-presidente da empresa, conduzi a empresa desde... entrei em 86 e a partir de 88 eu já passei a ser responsável por ela. O senhor falou que foi aos 18 anos para o Paraguai. O senhor nasceu aonde, senhor Danilo? Eu nasci num município muito próximo de Erechim. Na época, eu nasci no município de Erechim, mas hoje é Severiano de Almeida. Daí ele virou... Eu nasci em 59 e em 62 Severiano de Almeida se emancipou, fica do lado de Erechim, Rio Grande do Sul. É sempre bom, né, Silvana? A gente gosta de pontuar aqui para a nossa audiência da onde os nossos empreendedores vêm, porque as pessoas quando passam na frente de uma empresa, eu acho que gostam de saber de onde que essa pessoa veio, quanto tempo ela está aqui, né? E o senhor contando essa trajetória aí desde 86, então, na IDISA, e ano que vem 50 anos, é um jubileu, no casamento seria bodas de ouro, né? Sim. Exato. E nesses 50 anos, nessa sua caminhada, foram muitos desafios encontrados. Qual foi ele nesses últimos 10 anos que o senhor pode citar para a nossa audiência? Olha, Cláudio, a gente vive um desafio todos os dias, e o balanço que eu faço, eu sempre busco fazer junto com a minha equipe, com o meu pessoal, até porque a empresa ela é feita por pessoas, né? Eu sempre entendi dessa maneira, e eu acredito e sempre coloco isso, eu mais acertei do que errei, né? Lógico, a gente comete muitos erros, e o fato de estar hoje com a empresa felizmente saudável, a gente conseguiu superar todos os obstáculos. Em 1986, quando eu entrei, nós éramos em 153 grupos de concessionários Mercedes-Benz no Brasil. Hoje nós estamos em 38 apenas, né? O que houve de fato? O que houve é que foi passado, a rede tem quase 70 anos, a Mercedes no Brasil, e aí teve segunda geração, teve casos de terceira geração, e essa mudança, essa saída de muitos da rede se deu porque a segunda geração ou a terceira geração não conseguiu conduzir o negócio. Falando de sucessão, né, Silvana? O senhor Danilo colocou para a gente aqui, nós falávamos inclusive fora do ar sobre isso, né? E ele pontuou para a gente em relação às sucessões, mas em relação à tecnologia, em relação de um Brasil talvez diferente, isso faça a diferença por ter reduzido esse número, ou é só sucessão mesmo? São dois fatores. O processo sucessório, o erro, e isso serve para qualquer empresa, quem estiver nos ouvindo, né? Se você tem o seu negócio, procure ou alguém da família ou uma pessoa da sua confiança, compartilhe, porque a sua empresa, seja ela pequena ou seja ela média, você tem que pensar que se amanhã você não existir, ou seja, acontecer algo, um acidente, você tem alguém que consiga conduzir a sua empresa. Eu aprendi, eu nunca esqueço, o Grupo Mufato é um dos maiores grupos a nível de Brasil, e eu tive o privilégio de conhecer
todos eles, tanto o Pedro Mufato como o Tito Mufato, que faleceu num acidente aéreo aqui em Foz do Iguaçu, no aeroporto, e o Ederson, que é o filho mais velho do grupo Mufato, ele tinha 16 anos. E o Pedro Mufato, que todos também conhecem, corre em Fórmula Truck, ele me contava o seguinte: ele falou, meu irmão tinha pressa em tudo, inclusive até de morrer. E ele, todo dia ele chegava em casa, reunia a família, esposa e os 3 filhos, e relatava tudo o que tinha acontecido na empresa naquele dia. Ou seja, ele, quando faleceu, os filhos conduziram o negócio. Então, para mim, aquilo ficou marcado. São fatos assim que a gente não esquece e que serviram, apesar de ser trágico, né? Ele foi para ir para uma pescaria e aí, né, chegando em Foz, teve aquele acidente. Então, o processo sucessório é o que todo empresário ele deve cuidar. Segundo ponto, a evolução, a parte de tecnologia. E a gente vive um momento, nós sempre temos, eu sou do tempo do Cardex, eu sou do tempo do fax, do telefone sem fio, enfim, eu passei por todos esse processo. E hoje, eu diria assim, nós estamos num processo, o pós-pandemia, que globalizou de uma vez por todas as economias no mundo todo, né? Países que entendiam que não tinham mais problemas de inflação ou coisa nesse sentido, né? Nivelou todo mundo. A pandemia veio e ela nos trouxe muitos desafios, e hoje nós estamos numa era de inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela é uma mudança tão grande, mas tão grande, que ela é comparada à chegada da energia elétrica, né? Um marco. É um marco histórico. A internet veio e uma série de outras coisas, mas não um marco assim como a inteligência artificial que está chegando. Então, o que eu tenho feito no sentido de poder acompanhar todo esse processo de mudanças que o mercado nos impõe? Na minha empresa, eu sempre costumo ter pessoas de 4, 5 faixas de idade, né? Eu que já estou com 65, estou na ativa, tenho mais 3, 4 colegas que têm essa idade, acho que 3 comigo. Depois vem numa faixa de 50 anos, tem uma faixa de 40 anos, 30 anos, 25 anos e 18 anos. Eu tenho vários jovens na faixa de 18 até 20 anos, em torno de 10 pessoas. Esses jovens, eu mesmo cuido deles, eu mesmo procuro dar a orientação, porque hoje fala-se muito que o jovem ele não está sendo, vamos dizer assim, na minha visão, muito bem compreendido. Até porque nós, que temos uma idade um pouco mais avançada, a gente viveu num mundo completamente diferente do mundo que esse jovem está vivendo hoje, né? Eu estou falando isso em termos de tecnologia, sem entrar em outros méritos. Estou falando em tecnologia, Senhor empresa Danilo, e tudo mais. Não querendo cortar, mas eu gostaria de, dentro desse seu entendimento, que você viveu as 2 eras, ou está vivendo, desculpa, as 2 eras, aquela que não era tão tecnológica e agora com a inteligência artificial. Você acha que
Isso está ajudando as empresas a evoluir, a construir, até mesmo no processo sucessório que você falava anteriormente? Sim. Quem não souber fazer essa transição vai ficar pelo caminho. Nós precisamos, o jovem de hoje que domina a tecnologia, nós precisamos acolhê-los, nós precisamos dar espaço a esse jovem, e nós, que temos a experiência, a prudência, poder mostrar para eles esse outro lado. Porque o jovem quer as coisas tudo muito rápido e se apegam muito à tecnologia, achando que a tecnologia ela resolve tudo. Mas tem um ponto que a tecnologia não resolve. É o contato. São as pessoas. Eu gosto de citar nomes e eu aprendi muito com uma pessoa com quem tenho amizade, que é o general Silvio Luna. Um dia, conversando com ele, né, da gestão que ele fez na Itaipu, que na minha visão foi uma excelente gestão, perguntei a ele: general, qual foi a sua estratégia para fazer uma gestão eficiente, sem greve, sem barulho? Porque não houve greve, não houve sindicato, e o sindicato da Itaipu é muito forte, né? E ele me respondeu que a gente nunca pode esquecer que uma empresa é feita de pessoas e de processos, né? E pessoas a gente precisa olhar de forma diferente. A gente tem que ver que pessoas merecem respeito, pessoas precisam ser bem tratadas, pessoas elas precisam ser cuidadas. E normalmente no mundo dos negócios, como se fala que é muito frio, né? Hoje os negócios, você tem que ter frieza, mas a gente não pode esquecer que pessoas são elas que fazem a diferença. Então hoje está voltando o antigo RH, né? Nós somos do tempo que o RH era aquele que contratava pessoas, ia lá, pegava documentos, fazia registro e tudo mais. Ficava com questão da folha horas de pagamento, extras, né? Atestado e tal. Atestado, mas o RH hoje não é mais esse. O RH é para cuidar das pessoas. De 86, né, que o senhor começou lá, que o senhor falou que entrou na IDISA, para o ano de 2024, com a era da tecnologia, com a era da novidade, da inovação, que mudou tudo, desde da forma que o mecânico está lá dentro, da venda do novo, do pegar o antigo para trocar pelo novo, enfim, para levar embora um caminhão novo. Toda essa transição o senhor coloca para a nossa audiência, quem está nos ouvindo agora, a gente está batendo um papo aqui com o senhor Danilo Vendrúsculo, ele está aqui não hoje como ACIF, mas está aqui como empreendedor, né? E para contar para a gente como que é toda essa transição, como é empreender no Brasil, como é fazer as coisas acontecer. O senhor está dizendo para a gente que é gestão, é pessoas, o segredo está aí? O segredo é gestão, sem sombra de dúvida. Você tem que ser eficiente na sua gestão, mas buscar as tecnologias, mas tomar um cuidado muito grande. Eu posso citar a CIF, por exemplo, como exemplo, claro, né? Eu uso a CIF porque a CIF, nós temos mais de 2.400 associados, e a CIF cresceu muito nos últimos 10 anos, construímos prédio novo, instalações novas, mas o associado não se sentiu acolhido, né? Pelo menos na pesquisa que nós fizemos. E nós resolvemos fazer um programa de meritocracia dentro da CIF, de incentivo aos funcionários, de atender melhor o associado,
na parte de baixo, um acolhimento, dar um bom dia, dar uma boa tarde, porque quando você recebe alguém na sua casa, eu estou falando da CIF, na minha empresa, quando você convida alguém para ir na sua casa, você arruma a tua casa, você deixa ela em ordem, se tem algo fora de ordem, você coloca no lugar certo, né? Sim. E você vai à porta receber. E se ele entra na tua empresa, você vai na porta receber? Não importa quem entrar na tua empresa, seja o cliente, seja o fornecedor, seja lá quem for, né? Você vai receber, né? Muitas vezes ele entra na tua empresa sem ser convidado, né? Agora, você só vai receber aquele que você convidar? Não, aquele que entra de forma espontânea, você tem que receber. Ou seja, nada substitui o bom atendimento, o acolhimento. Antigamente, né, quando a gente tinha aquela portaria para você entrar na empresa, tem muitas empresas, grandes empresas, que você tem que se identificar na portaria. Se ali na portaria você não foi bem atendido por aquela recepcionista, por aquela pessoa, você pode ter certeza que algo de bom não está, né? Então, por mais tecnologia que a gente tenha, as pessoas precisam compreender que nada substitui o calor humano, a visita ao cliente. É lógico, eu não estou dizendo aqui que as empresas não têm que trabalhar o marketing digital, não têm que trabalhar a venda virtual, não estou colocando nada disso. Você tem que trabalhar todas as frentes, você tem que trabalhar de forma digital, você tem que ter no teu ponto de atendimento um atendimento de excelência. Por exemplo, eu vou citar aqui outro exemplo para que as pessoas compreendam melhor. As cooperativas de crédito. Eu sou do Conselho de Administração do Sicoob. E aqui eu falo do Sicoob, do Sicredi, Cressol, todas elas. Os bancos convencionais, Bradesco, Itaú, Santander, eles estão cada vez tirando menos gente, colocando mais máquina para atender, né? Nós, há 10 anos atrás, as cooperativas de crédito representavam em torno de 6% a participação de mercado. Nós já estamos em 14%. E nós queremos chegar em 20%. E nós vamos chegar. Então, por exemplo, nós abrimos lá uma agência do Sicoob, do Sicredi, lá em Três Lagoas. O Itaú, o Bradesco, eles não vão lá. Eles estão encolhendo Eles estão as encolhendo. cooperativas crescendo. Mas o senhor dá isso não só ao atendimento, colocando agências, colocando pessoas para trabalhar, mas também a forma que eles divulgam dentro da cidade, já que o senhor é formado em marketing e propaganda, o senhor tem esse entendimento da importância dos veículos local e fazer acontecer dentro da cidade? E por mais que isso seja, hoje a gente vive essa era tecnológica e colocam máquinas para atender as pessoas precisam de pessoas para atender. A humanização, ela é muito importante dentro de um atendimento, porque hoje a gente vê que você vai ligar e marcar uma consulta médica, quem te atende é a máquina, né? Não é o humano. Então, a humanização é necessária sempre. Eu sempre uso a sociedade, as famílias estão doentes, né? A doença hoje, ela é fruto dessa falta da humanização, né? O animal, né? O cachorro que você chega em casa, né? Eu tenho um cachorro em casa. Quando chego em casa, ele me acompanha até o quarto. Te recebe. Me recebe. E se eu não fizer um carinho para ele, ele não me deixa em paz. Ele pula, ele pede, então eu tenho que fazer. É um animal, né? Nós fazemos isso com o animal. E às vezes a gente não faz isso com as pessoas. Com as pessoas, sim. Tá? Então,
eu não tenho dúvida nenhuma que eu aprendi muito num projeto com os jovens na empresa, inclusive a Sabrina está aqui, depois ela vai falar. Esse aprendizado com o jovem, ele é isso que nós temos que buscar. Não é que o jovem de hoje ele é complicado, é que nós temos que saber como lidar com o jovem de hoje, nós temos que compreender o jovem de hoje, a linguagem dele, a maneira dele ver as coisas é muito diferente da nossa. Eles não tiveram o privilégio de brincar do jeito que a gente brincava. Eles têm muito mais responsabilidades do que nós, senhor Danilo? Você acha que eles são mais cobrados do que a gente foi? Não, eu acho que não. Eles não tiveram a infância que nós tivemos, a juventude que nós tivemos. Eles não brincaram de subir em árvore, brincar no barro, andar a cavalo, né? Eles já começam com um smartphone na mão. Então... E todos os estudos estão mostrando que esse aparelho ele trouxe mais. Não é que ele não deva ser usado, mas a forma como ele foi usado está errada. Ela está substituindo muitas vezes babás, pessoas, né? Momentos de família estar junto. Pega aí o seu telefone, cada um fica na sua. E tudo. Até a própria educação dos filhos, né? Está sendo terceirizada. Nós fomos comer uma pizza ontem, tinha um bebê de 5 meses e a gente estava falando se ele ia falar primeiro vovô, vovó, papai ou mamãe. E aí alguém falou, não, a primeira coisa que ele vai falar vai ser Alexa. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu queria fazer uma pergunta dentro dessa questão da mão de obra, da especialização, que hoje em dia a gente vive uma crise com relação à mão de obra. Em Foz do Iguaçu e no Brasil todo a gente está passando por isso. Todo entrevistado aqui no Clube Empreenda, eu sempre abordo isso, porque a gente está com dificuldade de ter mão de obra especializada ou interessada em prestar serviço nas empresas de Foz do Iguaçu. Isso acentuou muito depois da pandemia. O que você atribui isso? Por que isso veio acontecer, Danilo? É zero a minha dúvida. Zero, Silvana. Essa falta de interesse da mão de obra, ela está no campo educacional, na nossa formação escolar. A formação escolar no Brasil, e eu não tenho medo de falar isso, e a gente precisa falar, é um modelo falido, é um modelo que não adiciona nada na formação do jovem para o mercado de trabalho. Infelizmente, nós chegamos nesse ponto. Infelizmente, a educação, hoje, no Brasil, o modelo que nós temos, ele precisa ser totalmente revisto. Eu tenho um amigo que ele é muito crítico nesse aspecto, o Luiz da Prate Donaduzzi, que tem o maior parque tecnológico da América Latina, em Toledo. Ele cita o seguinte: o ensino que nós temos, o atual ensino, é uma produção em série, um atrás do outro, não reprova ninguém, mas que não aprova ninguém. Exatamente. Mas e aí qual seria a estratégia para mudar isso? Rever completamente o modelo de ensino, fazer o que os países, por exemplo, Coreia do Sul fez, o que a China fez, vem fazendo, o que os americanos fizeram. Em 1990, eu conheci a Alemanha, por ser concessionário Mercedes-Benz, em 1990. Na Alemanha, já em 1990, na primeira série, você já tinha um diagnóstico do aluno qual seria
o perfil dele, a vocação dele. A vocação. Isso, né, hoje, na China, com 5 anos de idade, já tem teste que define qual o perfil daquela criança. 5 anos de idade. No Brasil, nós temos pessoas com 60 anos que não sabem qual que é a vocação, qual que é o perfil dele ainda. Isso é notável na nossa educação, que está falho e que realmente precisa ser mudado, né? Agora são 11h30, nós vamos para um breve intervalo comercial, porque daqui a pouco a gente vai voltar e a gente volta exatamente falando sobre isso, aonde o senhor Danilo entendeu, aonde tem que ser feito um investimento, volta com um projeto lindo que está acontecendo lá na IDISA. Então a gente convida você para ficar conosco, e ainda eu vou deixar uma pergunta para quando a gente voltar o senhor Danilo responder para a gente, qual foi o momento que o senhor teve de dificuldade, se teve algo que tipo, o senhor disse assim, esse momento eu errei e eu aprendi com esse erro, porque assim, para a nossa audiência entender que até um senhor Danilo Vendruz com uma IDISA teve problemas. E aí depois a gente volta daí sim com esse assunto, que esses novos alunos, molecada com 18 anos, escola dentro da IDISA, como assim? Espera aí que a gente volta, que tem formação, informação e formação para você entender aqui nosso Clube Empreenda. A gente vai ali e volta já. Estamos apresentando Clube Empreenda. Instituto Odontológico Dr. Valmir Lavinick, especialista em implantes, periodontia e estética oral. Conta com uma equipe de dentistas especializados em procedimentos odontológicos como lentes e facetas dentais, harmonização facial e ortodontia. Possui tecnologia de última geração em alinhadores ortodônticos invisíveis, em DTM e dor orofacial, em endodontia e clínica geral. Ligue agora mesmo para 45 3523 4335 e agende uma avaliação. Rua Belarmino de Mendonça, 110, Centro, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu com muito mais conteúdo. O portal H2Foz é referência em jornalismo nas 3 fronteiras. Notícias, entrevistas e reportagens exclusivas. Conteúdo de qualidade em texto, foto e vídeo. Visite h2foz.com.br. Informação relevante com credibilidade para você. Samambaia, petiscaria tradicional com inspiração mineira. Comida caseira com tempero especial. Além daquele torresminho crocante, panceta, polenta e mandioca frita, tilápia, lanches e outras opções incríveis. Petiscaria e lanches de segunda a sábado das 11 às 23 horas. Almoço e marmitas de segunda a sexta das 11 às 15 horas. E aos domingos, carne assada das 11 às 15 horas. Samambaia, Avenida das Cataratas, 354. Chame no WhatsApp 99115-8435. Siga no Instagram, @samambaiafoz. Você sabia que a eletrônica e a informática estão no coração da nossa vida moderna? Dos smartphones até os sistemas de automação. Por isso, ao pensar em parte elétrica ou eletrônica, não tenha dúvidas. Esguário Eletrônicos oferece uma variedade de produtos de alta qualidade. Toda semana com promoções incríveis. Converse com nossos colaboradores e tenha sempre a melhor opção. Avenida Portugal, 352. Fone WhatsApp 45 30 28 6184. Acesse www.esguarioeletronicos.com.br. Atenção, empresário! Se você quer impulsionar o seu negócio, preste atenção nesse recado do Núcleo de Comunicação da ACIF. No dia 22 de maio, não perca o workshop de tráfego pago com o especialista Carlos Carvalho. Uma oportunidade única para alavancar o seu sucesso empresarial. Mas corra! As vagas são limitadas e estão se esgotando rapidamente. Siga @nuconf no Instagram para garantir o seu lugar e saber mais detalhes. Oferecimento Cicobi, GAT, Doma, Artefoz, Encopel Empresas, Adorela e Estatex. Apoio Rádio Clube 100.9 FM.
Ganhe um iPhone 15 no aniversário das Óticas Samir. No nosso aniversário de 10 anos, além de concorrer a um iPhone 15 a cada R$100 em compras, você ganha na hora um copo térmico personalizado. É aquele copo famoso que mantém a temperatura da sua bebida. 10 anos de Ótica Samir, a maior rede de óticas do oeste do Paraná. Ótica Samir, a visão que faz sorrir. 11h33. Rádio Clube, junto com você. Estamos de volta com o programa Clube Empreenda. Olá, e estamos de volta. E o nosso convidado de hoje está conosco aqui na mesa, Silvana Canal, nossa colega de trabalho que está dividindo a bancada para conversar aqui com o senhor Danilo Vendrúsculo, que é formado em Ciências Econômicas e também pós-graduado em Marketing e Propaganda. E ele também é proprietário, então, aí da Mercedes-Benz, da concessionária autorizada da Mercedes-Benz, a IDISA, e também presidente da ACIF, e está conosco aqui para contar um pouco da sua trajetória. E antes do intervalo eu pedi, senhor Danilo, teve algum momento que teve um erro que aconteceu, o senhor disse, aprendi com isso? Teve alguma lição assim? Teve. Às vezes você crescer e abrir negócios que não estão alinhados com aquilo que você sabe fazer. E aí eu aprendi, ainda no tempo do Joemir Betting, que estava vivo, né, numa palestra, uma pessoa perguntou para ele qual que seria o melhor negócio. Ele estava querendo sair do negócio dele. Era um colega nosso, concessionário Mercedes-Benz, e o Joemir falou, eu vou te responder com 100% de precisão. O melhor negócio é aquele que você conhece. Não queira fazer negócio que você não conheça. Pronto, tá aí. Uma boa lição, né? Ou pelo menos estude bastante sobre o que você quer fazer, né? Estude, domine, mas não queira fazer aquilo. Não, aquele está ganhando dinheiro com aquele negócio. Quer atirar para todos os lados. Atirar para todos os lados. Cuide bem do negócio que você tem, conheça ele, mas não faça coisa que você não conhece e não domina. Tá certo, perfeito. E para conversar conosco também está na nossa bancada, ela agora no nosso segunda metade do nosso programa, é a Sabrina Ferreira de Camargo, 19 aninhos, e está completando hoje. Parabéns, querida. Bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui junto com o Danilo, junto com vocês. Agradeço pela parabenização pelo meu aniversário e fico muito feliz por estar aqui hoje. Obrigada, querido. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente o que você faz lá na IDISA, porque a gente foi pro intervalo, o senhor Danilo, antes da minha pergunta, contava, né? A Silvana falou sobre ter colaboradores novos, ter essa nova geração. O senhor Danilo dizia pra gente que é dos 18 anos até os 65 da sua idade. E qual foi o momento que o senhor entendeu que nasceu esse projeto novo? Como que tudo isso aconteceu dentro da IDISA? Bem, eu sempre tive assim, aquela visão de buscar gente no mercado com terceiro ano, ou seja, curso superior completo. Sempre busquei isso. E percebi que não estava dando certo. Porque as pessoas que a gente contratava com terceiro ano completo, a gente colocava na empresa e a gente percebia que a pessoa não sabia nem erros de português, não sabia matemática direito. Eu falei, meu Deus, né? Então a gente mudou, começamos a formar gente da base e formar pessoas. Hoje, 99% dos colaboradores formamos, mas aí, nos últimos 5 anos, a gente se deparou com outro problema. A gente não conseguia mais buscar jovens com interesse de trabalhar. E aí eu falei, o que nós vamos fazer? Que
que caminho nós temos que buscar. E aí, conversando com alguns empresários, surgiu a ideia da gente buscar no entorno da nossa empresa, que são 3 colégios do ensino médio, né? São jovens de 16 a 17 anos que estão terminando o ensino médio, e aí fomos buscar esses jovens, criamos uma grade curricular no contraturno escolar, e a minha esposa, que é psicóloga e foi professora, ela elaborou o projeto, protocolamos no núcleo de educação e, pela nossa surpresa, foi aprovado 100%, sem alteração nenhuma, e com 17 disciplinas, onde nós mesmo criamos essa grade curricular e começamos a preparar esses jovens. Pela minha surpresa, pela nossa surpresa, desses jovens que nós preparamos, contratamos 12 jovens, a Sabrina, que está aqui, é uma delas, e uma surpresa maior ainda, né? O programa que nós elaboramos, ele teve 2 objetivos. Primeiro, era um projeto social, de fazer algo pela comunidade do entorno da nossa empresa. E o segundo objetivo era selecionar jovens para trabalhar como aprendizes na nossa empresa. E a maior carência que nós temos são profissionais, assim, na área de peças, mecânicos e tudo mais. Mas o mecânico de hoje não é mais aquele mecânico cheio de graxa, sujo. Tem muita eletrônica embarcada, já é um outro nível. E, pela nossa surpresa, né, a ideia era selecionar meninos para oficina mecânica e acabamos selecionando meninas. Eu só vejo a expressão, né? E o que aconteceu no meio desse caminho? Não, foi muito... Assim, foi uma emoção muito grande. Quando a gente mostrou a empresa para todos os alunos, apresentou o caminhão, mostrou como que é a construção de um caminhão, enfim, a tecnologia que está embarcada. E aí a gente pediu para se pronunciar quem queria ser mecânico. E, pela nossa surpresa, quem se candidatou foram meninas, né? E aí foi um choque isso. E a gente, pela primeira vez, nós contratamos, daí foram 5 meninas para oficina, uma para peças, uma para escritório de oficina, e contratamos 4 meninos. E dos 4 meninos que nós contratamos, só ficou um. E das meninas que nós contratamos, que foram 7, 6 estão lá, espetaculares, e dando aula para os mais veteranos. Senhor Danilo, quando você juntou toda essa molecada aí, qual foi o critério para fazer, para levar eles para essas aulas dentro da EDISA? Como que vocês selecionaram? Bem, nós fomos ao colégio com, né, o núcleo de educação que passou pelo crivo, pelas coordenadoras dos colégios, e aí o próprio colégio avisou todos os alunos que nós estaríamos fazendo esse programa. No primeiro dia de aula, nós tivemos 70 alunos. 70 alunos, maioria meninos ou meninas? Mais meninas, lá na nossa empresa, no auditório, e nós concluímos o segundo semestre do ano passado, no contraturno escolar, com 43 alunos. Teve 50% com
uma boa frequência e 50% com uma frequência um pouco menor. Terminamos com uma frequência dos 50%, praticamente participaram em todas as aulas, onde 90% eram meninas e 10% meninos. Não sei porquê, mas os meninos não tiveram a mesma determinação das meninas. Mas não, desculpa, dentro disso conseguiu se notar ou observar por que os meninos não tiveram essa aderência ou essa vontade de permanecer dentro do projeto? eu assim, como a minha esposa é psicóloga e na psicologia estuda-se muito isso, eu procurei respostas, a gente procurou respostas sobre isso, e a conclusão, assim, ou pelo menos em algumas conclusões, eu acho que aí cabe até estudos e a gente percebe que a mulher vem ocupando espaço, né? Primeiro que a mulher, ela caminha mais cedo do que o homem, né? Quando nasce. É verdade. A mulher fala antes que o homem. A mulher amadurece mais cedo do que o homem, né? O homem demora mais. É um pouco estranho, até porque o homem morre mais cedo que a mulher, né, Moacir? As mulheres vivem mais, né? Então, eu não sei o que essas mulheres têm. Eu acho que né? Eu acho que Deus deve ter dado, eu pelo menos vejo, olhado de uma forma diferente, porque quando eu sempre isso eu comento com a minha esposa, né? Talvez seja a responsabilidade que a mulher tem, porque via de regra, né? Quando a mulher ela é mãe do nascimento até o fim da vida. E o pai normalmente não, né? O pai, às vezes, ele larga tudo e deixa a mãe cuidando do filho. Então a gente percebe que isso me trouxe muito aprendizado com esse trabalho que a gente fez, tanto a mim como a minha esposa, de que as meninas têm um senso de responsabilidade, de maturidade, na mesma idade, maior do que os meninos. Agora vamos dar a palavra para ela, que está aqui dentro do projeto, foi contratada. A Sabrina trabalha em qual área dentro da IDISA, Sabrina? No momento eu sou auxiliar de mecânica. Auxiliar de mecânica. E o que a senhorita quer ser quando crescer, como dizem as perguntas? Vai continuar nessa área? Eu quero ser chefe de oficina. Oh, uma salva de palmas para uma menina. Sabrina, me diga uma coisa, quando você fala no que você trabalha para outros meninos, não sei se você tem namorado ou não, o que eles falam para você? A maioria fica impressionado porque não se vê muitas mulheres na mecânica. Geralmente é um trabalho mais braçal, remetente aos homens, assim. Mas a maioria fica impressionada. Eu tenho que provar, eu tenho que mostrar. Às vezes eu tiro fotos quando eu tô trabalhando. Eu tenho que provar que eu trabalho lá, porque a maioria do pessoal não acredita. E o que você faz lá? Auxiliar de mecânica, a gente começou conhecendo primeiramente as ferramentas. Eu, particularmente, não conhecia nenhuma chave de fenda direito. E hoje eu já faço várias coisas sozinhas, inclusive revisões. Primeiramente, a gente foi conhecendo o espaço, como que funciona uma oficina, conhecendo as ferramentas que a gente ia trabalhar, os caminhões, as diferenças. Toda semana a gente tem prova, dão um conteúdo pra gente, a gente se especializa, faz uma provinha. Quem ainda tem dúvidas, quem não consegue acompanhar, a gente também dá assistência. Sempre um ajudando o outro ali entre os auxiliares, todo mundo bem unido. Ô Sabrina, quando você vê um caminhão daquele tamanho lá, não te assusta? Sabendo que você vai mexer naquele motor? No começo assustava, hoje não.
E você disse que faz manutenção, exatamente, para nossa audiência entender o que a Sabrina faz. Como assim? Porque a pessoa que está lá ouvindo diz, meu Deus, como assim uma menina de 19 anos trabalhando numa oficina e fazendo a manutenção desse carro? Ela já deu aula, inclusive, para os mecânicos. Sim. Conta pra gente, como é que exatamente o que você faz? Você falou que troca o óleo. Eu troco óleo, eu faço regulagem de válvulas, regulo freio, troco filtros, parte elétrica tô começando, revisar painel. E quando você fez lá o curso que você começou, o teu intuito era trabalhar ou você foi tipo, vou ir pra ver no que dá? É que na verdade o curso que a gente fez era sobre gestão, era administração, eram tópicos que a gente ia precisar em qualquer empresa que a gente fosse trabalhar. Então quem ia se destacando foi realmente sendo chamado pelo senhor Danilo para uma oportunidade dentro da Idisa. O curso em si, ele poderia ser para qualquer pessoa. Mesmo que não continuasse na mecânica, a gente aprendeu sobre gestão, administração, ética profissional e pessoal, marketing digital. A gente teve 18 encontros, sendo o primeiro era uma apresentação sobre o que ia acontecer. O restante, até o dia da formatura, eram aulas que a gente ia ter. A gente podia usar tanto na vida, na escola, na empresa, em qualquer momento. Isso mudou a tua vida? Bastante. Muita coisa que eu nunca imaginava que eu ia precisar saber, que eu ia precisar passar, muita coisa eu aprendi muito no curso. Fez diferença na tua vida profissional? Bastante, principalmente a questão de juntar as escolas. Foram 3 escolas do entorno da Idisa que foram convocadas. E esse negócio de misturar as escolas, tinham mais ou menos uma média de 60 alunos juntando tudo, e ver opiniões diferentes, pessoas diferentes, realidades diferentes, como, por exemplo, uma pessoa que sempre cresceu brincando na rua, como foi o exemplo, e uma pessoa que sempre foi criada na frente de um computador. As duas mentes trabalhando juntas, fazendo grupo, fazendo apresentações, foi assim, uma coisa que explodiu a minha cabeça, digamos assim. Olha, que alegria. E o que você fazia antes de fazer o curso? Eu tava só estudando, mas eu já fui designer para uma imobiliária, já fui babá. Eu fazia serviços pequenos, nada grande. Na formação, o senhor Danilo falou pra gente, eu ouvi das meninas lá, senhor Danilo, de todos, que o desejo era que tivesse mais escolas profissionalizantes e mais cursos lá na região do Três Lagoas, né? Que descentralizasse um pouco dos cursos, porque dificulta a vida. Foi essa visão que o senhor teve, pensando na formação desses alunos e levar para a sua empresa isso, senhor Danilo? Ou realmente porque o senhor sentiu a necessidade, vendo que o pessoal chegava mais jovem e não ficava na empresa? As duas coisas. Primeiro porque a gente contratava o jovem e ele não ficava. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo, no sentido de fazer essa formação mais de cunho social, mas também observando os melhores alunos, conforme a Sabrina falou. E nós tomamos o cuidado, inclusive, de aplicar um teste vocacional em toda essa formação. Nós aplicamos para cada aluno um teste vocacional. Eu não sei se foi o primeiro teste que a Sabrina fez, mas eu acredito que a maioria dos alunos nunca tinham feito um teste vocacional, né? Então eu tenho todos os testes que eles fizeram. A gente conseguiu ver o perfil de cada um, e tanto é que, por exemplo, pegar o caso da Sabrina aqui, ela tem uma desenvoltura assim acima da média. A letrinha dela é um desenho, é uma coisa espetacular. Assim? E aí nós precisávamos alguém, por exemplo, na área de peças, que exigia muito controle e poder passar informações, anotações, né, códigos e tal. Eu falei, acho que vai para lá. E ela foi, o menino fez entrevista
E aí ele trouxe ela de volta, e aí ele falou, não, ela não quer trabalhar nas peças, ela quer ser mecânica, né? Então a gente deu essa oportunidade e elas foram se descobrindo dentro desse treinamento, né? Já teve menina, por exemplo, que quis ir nas peças, teve outra que foi para o escritório da oficina, ou seja, eu vejo que aí vai um apelo para as escolas, e a Malu, que é a coordenadora do núcleo de educação, olha, foi fantástico, a gente aprendeu junto, e que bom, inclusive a gente teve o mês passado, né, Sabrina, onde na ACIF houve um encontro com todos os coordenadores das escolas de Foz do Iguaçu, de ensino médio. E nós fomos lá, né? Eu, a minha esposa, a Sabrina, e mais as 2 colegas da Sabrina, que elas queriam saber como é que foi, né? E agora nós estamos com demandas aí para apresentar o projeto para outros colégios, para que essa ideia possa ser replicada em todas as regiões da cidade. Eu já volto nesse assunto aí, que eu acho que a Silvana também tem uma pergunta, mas antes eu gostaria de perguntar, porque o nosso ouvinte aqui é que manda na rádio, e tem aqui o Roberto está perguntando o seguinte, e é aí para nossa querida Sabrina, sobre a sua família, tem alguém da área e como eles receberam a notícia que você seria mecânica? Conta aí para nossa audiência, a audiência quer saber. Por incrível que pareça, na minha família não tem ninguém da área da mecânica, eu nunca sonhei com essa área, assim. No começo foi um choque, principalmente pra minha mãe. Meu pai, ele trabalhava bastante, então ele só ficou sabendo depois que eu já tava no projeto. No começo ele estranhou um pouco também, mas depois ele foi me apoiando. Mas o principal choque foi pra minha mãe. Foi pra sua mãe? Como assim que a Sabrina vai ser mecânica? Você desse tamanho, mexendo num caminhão daquele tamanho. Ah, tá vendo? Isso significa que tamanho não tem nada a ver. Nada a ver, até porque eu acho que hoje nem exige tanta força, né, de braço, porque é tudo muito automatizado, né? Senhor Danilo, o senhor estava falando sobre essa união com o núcleo da educação, mas também eu acho que para quem está nos ouvindo e que tem dificuldade em ter colaboradores, esse não é o caminho, não é a forma de fazer com que você... Porque é como o senhor disse, de 70... foram 43. Desses 43, o senhor ficou com 6 meninas e mais um menino, né? São 7 que está dentro da sua empresa. E o senhor contou para nós, o dia que a gente visitou, o senhor contou que... mais outros indicam para outras empresas. Essa é a minha pergunta. Para onde foram essas outras pessoas? Para outras empresas. Aí a pergunta é, isso não é uma forma de fazer com que o empreendedor que está nos ouvindo tem dificuldade em contratar, não consegue manter um corpo de colaboradores, não é algo para eles brilharem os olhos e dizer, vamos fazer um projeto, vamos trabalhar assim? Olha, mesmo sabendo que foi o seu intuito inicial? Não, mas é zero a minha dúvida, e quem estiver me ouvindo, seja você pequeno empresário, médio empresário, não importa. Se você não buscar qualificar esse jovem para o mercado de trabalho, você não vai ter jovem pensando em construir uma carreira. Até porque mais de 50% daqueles jovens que começaram junto com a Sabrina, eles não pensavam em trabalhar. Inclusive, teve depoimentos muito claros de pessoas que falaram, não, eu quero estudar, depois eu vou ver, né? Mas despertou o interesse de você poder trabalhar. Ou seja, quando eu me referi isso na Alemanha, em 1990, na Alemanha, na Europa de modo geral, mas principalmente a Alemanha, que é uma referência mundial,
o ensino médio, eles são cursos técnicos. A pessoa já sai de lá sabendo fazer algo, ela já vai para o mercado preparada, né? Por exemplo, eu conheci lá na Alemanha, no ensino médio, filho de um executivo, que ele estava fazendo um curso técnico de restaurar veículos. Eu falei, não, mas lá no Brasil é um chapeador, pintor e tal. Ele falou, não, aqui para alguém mexer num veículo, nós aqui temos o alvará. Eles lá precisam ter essa formação. Ou seja, você que está me ouvindo, você que está com dificuldade de mão de obra, né? Esse projeto que nós temos aqui, ele está disponível no núcleo de educação. É só procurar a Malu. A minha esposa, ela é voluntária. Se alguém tiver interesse, a minha esposa teve clínica de psicologia, depois foi professora, foi coordenadora de curso, tanto na UDC como no Sesufós, e ela pode trabalhar nesse projeto de forma voluntária sem problema nenhum. E se quiser mudar a grade curricular, sem problemas, fica, né? Mas uma coisa, e a Sabrina pode confirmar aqui, todo final de aula, eu ia na sala de aula e perguntava, o que vocês viram disso na aula? E a resposta, o que era, Sabrina? Ele sempre vinha, fazia um feedback do que a gente estava aprendendo e tudo mais. A maioria das coisas que a gente aprendeu no curso, a gente não aprendia na escola. A maioria a gente aprendeu no curso e eles formaram a gente no curso. Danilo provavelmente deve ter vários empresários aqui nos ouvindo agora e devem estar fazendo a pergunta para si mesmo. Um projeto como esse, com toda essa amplitude e magnitude, é um projeto caro para ser investido, desenvolvido dentro de cada empresa de Foz do Iguaçu? Não. Bom, os professores 50% foram colaboradores da IDISA, todos eles com formação universitária, ou pós-graduação, mestrado, que nós temos trabalhando conosco. Outros foram professores voluntários, né? Por exemplo, o Walter Venço foi o primeiro professor concursado da UniOeste sobre economia, né? Ele foi dar aula, por exemplo, sobre cooperativismo e associativismo, Walter Venço, né? E o cooperativismo é um modelo econômico que eu defendo muito, né? Porque você une pequenos para tornar grandes, né? É só olhar as cooperativas aqui do Oeste. A parte financeira, meu irmão, que é meu sócio, ele cuida da parte financeira da empresa. Então, administração financeira. O que nós mudamos? Educação financeira. Educação financeira, por exemplo, para Sabrina aqui, cuidar das finanças dela, como ela administra o orçamento dela, porque para você administrar o financeiro da tua empresa, você tem que ter alguém que saiba administrar o orçamento próprio. Ou seja, você precisa ensinar teu filho desde o primeiro ano, segundo ano, com a mesada que você dá. Isso é educação financeira. Então, nós procuramos dar uma aula de educação financeira, tanto para a tua vida pessoal, como para a vida profissional, que é o que a Sabrina falou. Por exemplo, o curso foi muito aberto, né? Você poderia se encaixar em qualquer atividade dentro da empresa, seja ela na área administrativa, financeira, atendimento a clientes, vendedor, seja na oficina, seja em peças. Mas elas escolheram serem mecânicas.
Tanto que o senhor quis direcionar para um lado e ela disse, não, peraí que eu vou para outro, né? Mecânico. Exato. Olha só, nosso horário está estourando já e eu não posso ir embora, não podemos fechar esse programa sem antes a Sabrina. Eu quero que você dê um recado para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo, os empreendedores que estão nos ouvindo, para que dê novas oportunidades e que também ajudem a fazer isso, já que a gente não pode esperar tudo do governo. Eu queria que você fizesse aí, contasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes, né, a importância de empresários abrir essa oportunidade aí para jovens que têm muita vontade de trabalhar, e aprender e ter uma profissão. A maioria dos jovens que saem do colégio hoje, eles querem trabalhar, mas as empresas elas exigem um padrão muito alto. Exigem cursos, exigem muita coisa. Gente, para um jovem fazer um curso, ele tem que ter dinheiro para pagar esse curso, pagar transporte, condução. Às vezes a gente não tem condições de fazer isso. Por exemplo, se eu quisesse um curso desse sem o Danilo, eu ia ter que vir para o centro, eu moro em Três Lagoas, ia ficar muito fora de mão para mim. Eu agradeço muito o Danilo pela oportunidade, tantos minhas colegas também disseram a mesma coisa, que a gente conversou sobre isso. O curso fica mais acessível para o pessoal dos bairros. É uma formação que, assim, ela dá muito retorno, tanto financeiramente, quanto é uma formação para uma pessoa, mesmo que ela não fique na sua empresa, mas ela vai ter mais oportunidades. Isso você pode ter na sua consciência tranquilamente, que você ajudou uma pessoa. Mas, assim, os cursos são muito bons. Os professores voluntários também, a gente aprendeu muita coisa. Se tivesse a oportunidade de eu fazer um curso desse novamente, eu faria, com certeza, e chamaria todos os meus amigos, parentes, todo mundo que eu conseguisse, eu chamaria para fazer. É assim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, abriu minha cabeça para muita coisa que eu não tinha nem noção, coisas da vida real. E foi no contraturno do colégio, a gente conseguia conciliar colégio e curso tranquilamente, sem nenhum problema. Algumas matérias do curso a gente levava para o colégio para debater com os colegas. E assim, ajuda demais. Então, quer dizer, não adianta você que está aí do outro lado só reclamar ou só esperar pelo governo ou achar que essa juventude não tem jeito. Todo mundo reclama aí dessa geração. Ó, a Sabrina está fazendo 19 anos hoje e deu aqui um show pra gente. Fiquei muito feliz em te conhecer e que tenha muito mais Sabrinas por aí, tá bom? Obrigada. Senhor Danilo, para encerrar, qual o recado que o senhor gostaria de deixar para a nossa audiência, mas principalmente para quem está empreendendo, seja o grande, pequeno, médio? O meu recado, eu inclusive levei como presidente da CIF, eu levei esse projeto para dentro da CIF, o maior desejo disso é que 100% dos colégios de Foz do Iguaçu sejam adotados por uma empresa, sejam amparados por uma empresa e que seja oportunizado para esses jovens o que a gente fez. Ele pode até ajustar isso, mas Foz do Iguaçu, se Foz quer profissionais preparados no mercado, nós precisamos investir nesses jovens. E isso cabe a nós, empresários. Nós temos que fazer essa parte. Isso aí, muito obrigada. A Erna Fux, que é a nossa ouvinte, diz que é sua fã, senhor Danilo, há muito tempo. Parabéns e que Deus ilumine sempre o senhor. Silvana, gostaria de encerrar agradecendo, fazendo as suas colocações? Porque hoje tive uma aula aqui, né? A gente já sai com novas ideias. Eu, como uma pessoa que gosto de estar colaborando com a minha comunidade em promover cursos e capacitações, enfim, eu já estou com ideias aqui até de convidar você para ir lá na Associação de Moradores do Bairro Bourbon, que é um bairro que tem bastante empreendedores, para passar essas dicas e todo esse projeto maravilhoso. Eu agradeço muito pela aula que deu, pelas ideias e desejo uma boa semana para vocês.
Isso aí, foi incrível ouvir a sua história e insight, senhor Danilo Vendrúsculo. Venha mais vezes. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência conosco hoje. Também a Sabrina Ferreira de Camargo, 19 aninhos hoje. Parabéns, né? Se tiver Sabrina, bolo, pode chamar que a gente come bolo, né? A dieta fica para terça-feira. Continue empreendendo e inspirando, senhor Danilo. É muito bom. E é importante dizer que o Moacir, a Silvana e a Clau, no dia da formatura desses jovens, vocês estiveram lá. Isso. Lá na minha empresa. A gente fez um coquetel, entregou o certificado e vocês puderam ver o brilho nos olhos desses jovens por aquela oportunidade de receberem aquele certificado. E como disse a Sabrina, né? Chegando numa empresa e mostrando aquele certificado, eu não tenho dúvida que a forma de avaliar o candidato será diferente. Tenho certeza. E sem falar, para fechar, que a molecada lá, todo mundo falou, fizeram projetos, apresentaram projeto, inclusive está o presidente da Câmara dos Vereadores, João Morales, esteve lá também, e impressionante como essa molecada falou que queria estudar, queria cursos, queria coisas, né, lá para os bairros e sair, descentralizar um pouco, que faça igual as cooperativas, né, o Cicobi, Sicredi, que saíram do centro e vão para os bairros. Assim a gente espera que a educação chegue também, esses cursos profissionalizantes para essa molecada que quer muito fazer a diferença em nosso país. E o Clube Empreenda, que é um espaço onde as ideias brilham e as histórias de sucesso inspiram. Esperamos vocês no próximo programa, na próxima segunda-feira, com mais um Clube Empreenda. Um bom dia, um beijo no coração, fiquem com Deus em pé.